Olá, aluno, olá, aluna! Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa disciplina de ações de engajamento do consumidor. Eu sou a professora Natália, estou aqui hoje para que a gente possa compreender um pouco mais como estas ações para engajamento elas são implementadas e também executadas e como nós podemos lidar com possíveis crises que possam acontecer. Me apresentando rapidamente, eu sou a professora Natália, sou formada em administração de empresas, possuo MBA em e-commerce, nosso comércio virtual, e também sou mestre em administração com foco em gestão organizacional, gestão de organizações. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema polêmico: crises. Como será que as empresas lidam com as crises? E como será que os consumidores respondem às crises, ainda mais no âmbito digital, pensando que no digital tudo é exponencializado, ou seja, tem um impacto grandioso. Como será que a gente pode compreender o posicionamento das empresas, das próprias marcas e também dos clientes em relação a esse contexto? Então, esse será o tema da nossa aula de hoje. Indo ao nosso quadro, hoje a gente conversa sobre a crise. E para entendermos um pouco mais, vamos contextualizar o nosso assunto de hoje, para que fique bem claro, para que a gente possa entender o que estará acontecendo na aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro, é importante refletir que hoje uma empresa ela pode lançar um produto com uma linguagem entendida como ofensiva para algum grupo social. E isso tem que ser muito bem pensado, porque a empresa também tem que entender que toda divulgação ela vai pegar um grande número de pessoas, ela vai abranger aquele número de pessoas. Então a empresa precisa saber quais palavras escolher, quais as palavras mais adequadas. Professora, mas isso não é muito mimimi? Na verdade, não. Na verdade, nós precisamos saber nos posicionar. E a comunicação é uma forma de nos posicionarmos bem, de termos confiança, de trazermos e ofertarmos confiança para uma empresa, de deixarmos o nosso cliente tranquilo, dizendo: você pode confiar em nós. A comunicação traz isso, a comunicação facilita ali a relação entre empresa e consumidor. E é importante que a comunicação seja assertiva. Dito: a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Aí não tem erro. Inclusive, na nossa vida também. Retomando, olha só. Pode acontecer também do produto ser utilizado de maneira inesperada e conseguir audiência negativa na internet. Por isso, todos os testes e protótipos possíveis devem ser executados de antemão para que esse problema jamais venha a acontecer. Inclusive, problemas em relação à segurança daquele respectivo dispositivo ou daquele produto ou serviço. Nem sempre o causador da crise ou gatilho é previsível. Muitas vezes acontece quando ninguém pensou sobre aquilo, apenas a pessoa ali que ouviu e de fato aquilo foi desagradável a ela. Por quê? Por ser uma mensagem que teve uma interpretação ou repercussão muito diferente da esperada pelos seus autores. Por isso tudo tem que ser muito pensado antes de ser colocado no mercado. Então hoje, o que a gente vai entender? Que é importante definir o que é uma crise, como identificar uma crise e o tempo de reação a ela. O importante é resolver a tempo a situação. E trataremos das ações iniciais, declarações de afirmações pré-determinadas, as statements, que nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje também. E criação de grupos de trabalho para a solução da crise também são pontos extremamente importantes. Então, lembrando sempre, a aula não é minha, ela é sua. Então, traga dúvidas, colocações, posicionamentos, opiniões também são muito bem-vindas, então aproveite e participe aqui da nossa aula, participe do nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de hoje. Crise e âmbito digital. Crise por si só já é algo preocupante, mas quando ela vai para o âmbito digital, ela se torna grandiosa e nós temos que tomar cuidado sobre qual posicionamento essa empresa terá no mercado e qual será a perspectiva que o meu cliente irá olhar para a minha empresa, como ele irá compreender aquilo. Será que será bem aceito ou não pelo meu cliente? Tudo isso é importante, porque quando vamos para a internet, tudo fica muito grande, tudo é exponencializado, ou seja, a repercussão que seria uma é
2 vezes maior, 3 vezes, 10 vezes, conforme o tamanho da empresa. Então, tudo tem que ser muito bem posicionado, para que a gente possa compreender. Te convido ao quadro. Olha só, comunicação. Vamos começar aqui entendendo um pouquinho sobre esse contexto da comunicação aqui que a professora quer trazer para você. Então, vamos lá. A configuração da comunicação no mundo atual é marcada pela velocidade. Por quê? Porque temos internet e tudo é muito rápido. A maioria das pessoas conectadas por smartphones, por iOS, Android OS, nós estamos todos a segundos de qualquer informação que nos é enviada ou que queremos acessar. É um segundo para você receber aquela mensagem, é um segundo para você acessar um conteúdo que você tem interesse. Por aplicativos de comunicação pessoal, redes sociais ou pelas ferramentas de busca na internet. Google It. Joga no Google, você descobre tudo aquilo que você precisa ou algum buscador que você utilize. É um site de busca. Estamos a um segundo de toda a informação necessária. Então, existem algumas vantagens e desvantagens nesse contexto. Vamos pensar um pouquinho sobre os smartphones. Hoje as pessoas têm ali as informações à sua mão. Então nós temos o que hoje? A pessoa está na fila de espera, bateu um tédio, o entretenimento está na palma da sua mão. Está na fila do banco, caso você ainda vá ao banco, você também pode utilizar os aplicativos, certo? Mas se você vai ao banco, às vezes acontece, a gente está entediado, dá uma olhadinha no celular. Guia-nos até um endereço distante com boa precisão. Não sei como chegar. Na minha época, quando eu era mais jovem, como que a gente fazia aí para procurar o endereço em algum lugar? Lista telefônica, você viu o nome da rua, ia lá no mapinha, via a planta. Qual é a mais próxima que eu conheço? Essa daqui. Então depois para seguir... Opa, o mapa virou. Opa, pera lá, cadê a continuação do mapa? Tá aqui. Entendi. Era assim. Hoje em dia você coloca lá no navegador, na busca, você já sabe em quanto tempo você chega e quais rotas são ali as mais rápidas que você não vai pegar tanto trânsito. Hoje nós temos tudo isso à palma da nossa mão. Tudo ali, ó. A um dedo de distância, a um toque de distância. Retomando, para que a gente entenda melhor, mostra-nos cenas do cotidiano de amigos e parentes distantes, redes sociais, informa-nos do tempo para que possamos nos precaver com guarda-chuvas, a gente dá uma olhadinha ali na previsão do tempo, serve como calculadora, lanterna e até mesmo aferir batimentos cardíacos. Tem alguns que já têm essa modalidade. E dificuldade em distinguir o que é real e o que é falso, ainda mais nas redes sociais, porque lá sempre parece que a grama do outro é mais verdinha. Mas nós sabemos que existe um universo que separa a realidade do que é postado nas redes sociais. Não se deixe enganar quanto a esse contexto também. Indo ao quadro. E a crise, professora? Nós vimos que a informação está muito próxima a nós. Então, segundo Roberto de Castro Neves, ele coloca que crise é uma situação que surge quando algo feito ou deixado de fazer pela organização ou de suas responsabilidades afeta ou afetou ou poderá afetar interesses de públicos relacionados a empresas. E o acontecimento tem repercussão negativa junto à opinião pública. Ou seja, algo aí que incomodou os meus públicos, meus clientes, meus investidores, incomodou. Então, segundo aqui o dicionário Michaelis Online, crise é uma palavra derivada do grego crisis. E entre os vários significados, o que mais nos interessa é esse: episódio que se caracteriza pela presença de circunstâncias de difícil superação, lance embaraçoso que tende a ser duradouro, adversidade, agrura, apuro. E para que a gente pode entender que durante uma crise tudo parece normal, mas de repente surge um problema de tal magnitude para interromper essa normalidade das atividades. Ou seja, desvia o foco, consome a energia.
E quando tem problema para resolver, consome nossa energia, né, pessoal? Vamos ser realistas? Crise ali demanda muito de quem estará a controlando. Provoca comoção, desestabilização, prejuízos, atrapalha a rotina diária, chama a atenção de todos, inclusive da mídia, que a mídia precisa de novas informações. E crise alimenta informações, segundo o Fornim de 2019. Então, todos estes pontos são necessários para que a gente possa entender o que é a crise, porque entendendo o conceito da crise, nós podemos trabalhar para fazer do limão uma limonada e fazer com que a crise trabalhe a nosso favor. Gestão de crises. Há um ditado que diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Na verdade, esse ditado quer dizer que de um momento difícil nós podemos tirar algo bom, nós podemos gerir a crise. Como muitas vezes nós sabemos que as pessoas se reinventam e como nós podemos perceber o que houve durante um contexto pandêmico. Muitas pessoas se reinventando, muitas pessoas gerindo a crise, muitas pessoas superando e buscando novas alternativas de trabalho para que haja o sustento ali em meio àquele contexto de crise. Como será que as organizações fazem a gestão da crise, ainda mais neste contexto digitalizado que nós vivemos? Indo ao quadro, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a gestão da crise, veja só. É importante aqui que a gente entenda que se a crise é um acontecimento imprevisto, uma pandemia, por exemplo, a gestão de crises tem o objetivo de tentar prever as ações necessárias para tratar de uma crise quando a mesma acontece. Aconteceu, vamos resolver. Por quê? Porque ela era inesperada, era imprevista. Ninguém imaginaria um contexto pandêmico que assolou o mundo todo. Então, o que nós temos que fazer? Buscar ali resolver quando a situação já aconteceu, admitindo a possibilidade de falhos ou imprevistos, reanálises, recolocações, realinhamentos, tudo será refeito. Por quê? Porque ninguém esperava isso. Esse é o contexto de crise. Então, o tempo aqui de intervenção ele obedece a um grande número de variáveis que podem ou não ser previsíveis. Então, o que a gente tem que pensar? A crise é um acontecimento imprevisto. Porque tem situações na empresa que, por piores que elas sejam, as pessoas trabalham para prever cenários. Então, nós temos, inclusive, dentro do planejamento estratégico, dentro da organização, uma previsão. Então, sempre que vão ser feitos ali relatórios, planejamentos para projetos futuros, é tecido ali um panorama realista, otimista e pessimista, porque a gente vai imaginar possibilidades para que não haja crise. Mas quando é algo inesperado, algo que todo mundo fala, meu Deus, por essa ninguém esperava. Esse ditado, essa fala coloquial, é porque era algo que todo mundo ficou, como assim? Como assim? Então a gente tem que entender que isso é uma crise. É aquele momento que um olha para a cara do outro e fala, quê? O que está acontecendo? Algo tão imprevisível, mas aconteceu e a gente tem que saber reagir em relação a isso da forma mais adequada, da melhor forma possível nesse contexto. Combinado? Retomando então, para que nós possamos compreender, veja só, o maior problema no gerenciamento de crise é o tempo de intervenção e o custo dos mesmos. Então, é um desafio isso para os empreendedores, porque a gente tem que pensar, meu Deus, eu tenho que resolver isso rápido e eu tenho que buscar ali algo que caiba no meu bolso. As empresas também têm que pensar nesse contexto, então tudo acontece de forma extremamente rápida. Para ontem a gente tem que resolver, a gente tem um tempo curto de resposta, a resposta tem que ser assertiva, adequada, tem que trazer ali um bom resultado, tem que buscar amenizar a crise para depois, de fato, encerrar todo este processo e, além de tudo, tem que caber no bolso, porque senão o prejuízo será grande. E será que a empresa consegue se restabelecer posteriormente?
Será que a empresa tem um fluxo de caixa que vai poder mantê-la em um respectivo espaço de tempo? Eu preciso também colocar tudo isso ali na balança, porque faz a diferença quando ali um gestor, uma empresa, um empreendedor, uma empreendedora vai se posicionar. Então tudo tem que ser muito bem pensado. Inclusive, chamo a atenção de vocês para um aspecto crucial no contexto de crise. Veja só, durante a crise, muitas pessoas estão tão imersas no problema e naquela situação que a pessoa age por impulso. Então, no momento de crise, acima de tudo, nós temos que ter uma mente forte, para que nós possamos nos afastar um pouquinho do problema, respirar fundo, colocar a cabeça no lugar e falar, calma, agora vai, deixa eu analisar isso aqui com calma. Para eu não tomar uma decisão errada, para que eu não faça algo que depois eu me arrependa, para que eu respire fundo e pense no contexto que eu tenho hoje, com o dinheiro que eu tenho hoje, com os recursos que eu tenho hoje, na atual situação, qual é a melhor saída? Então é importante não deixar toda esta correria, toda esta ânsia para resolver, todo este contexto de inúmeras informações te atrapalhar e fazer com que o seu emocional fique abalado para que você tome a decisão errada. Então nosso emocional nós temos que ser resilientes, respirar fundo, controlar o nosso emocional e falar assim, agora eu preciso tomar a melhor decisão. Deixa eu respirar fundo, organizar meus pensamentos, acalmar meu coração para analisar isso e decidir. Nós não podemos deixar com que o nosso emocional atrapalhe as nossas emoções, por mais difícil que seja, mas é importante nós pararmos e respirarmos fundo, porque aí é o começo da calma para que a gente decida. E para tomar uma boa decisão, nós precisamos tomar decisões com calma. Retomando ao quadro, logo, veja só, se a crise melhorando pra gente, agora sim. Quanto mais tempo a empresa demora para responder uma crise, maiores serão as impressões negativas que os consumidores terão acerca dela, acerca de determinada marca. E desta forma melhora para a concorrência. Então a concorrência ela pode se valer do fator mídia, ou seja, as notícias da mídia, para tirar proveito da marca em crise e deixar com que os consumidores fiquem em dúvida quanto aos benefícios do produto em crise, da empresa em crise. Então, os concorrentes vão ali se alimentar da sua crise. Veja só a situação. Os consumidores eles podem achar que na realidade não gostam daquela marca e podem debandar de forma definitiva para outra marca ou outros produtos, segundo a fala de Kotler. Então, para gerenciarmos a crise, o bom gerenciamento tem de optar pela intervenção rápida. Por isso que a gente tem que respirar fundo, parar e pensar com calma, porque a gente tem que resolver com rapidez, prevendo a possibilidade de crescimento descontrolado destes desdobramentos negativos, como se fosse um efeito dominó. Acontece um problema, parece ali que aquilo tem vários outros desdobramentos, e a empresa tem que controlar isso. Enquanto o pessoal que cuida do econômico e financeiro tende a optar por despesas imprevistas, como são as crises, no menor patamar possível. Ou seja, a gente precisa resolver essa situação e resolver de forma rápida, para que a empresa possa controlar a situação e se posicionar bem. Esquema de gerenciamento de crises. Como eu posso trabalhar neste esquema para de fato resolver esse problema que está ali atrapalhando a imagem da minha empresa, ainda mais no contexto digital, incomodando o meu cliente com informações que podem deixá-lo desgostoso em relação à minha marca ou à minha empresa, e eu preciso eliminar isso. Como posicionar bem a empresa novamente e driblar a crise de forma ética e respeitosa, tanto com a empresa quanto com o cliente? Veja só no quadro. Para que a gente possa entender, primeiro, nós temos aqui alguns contextos para analisarmos. O primeiro deles é o contexto aqui de pré-crise, crise e pós-crise. Então vamos lá. Pré-crise é quando a gente identifica um risco e uma vulnerabilidade. Nós estamos percebendo aquilo.
Mecanismos de defesa do mercado, plano de crise a empresa pode desenvolver, plano de emergência, treinamento de funcionários, colaboradores, detecção de sinais de possíveis problemas, auditoria de riscos e definição de comitê de crise. Para quê? A gente saber que pode acontecer, se acontecer a gente tem um plano B. Então, uma empresa bem planejadinha, bem organizada. E quando acontece a crise, estamos em crise? Ok, temos como sair dela, temos plano de execução aqui, um esquema anticrise, vamos dizer assim, execução do plano de crise, como agir, o que fazer, tudo foi pensado. Nós sabíamos que isso podia ocorrer, então nós já tínhamos aqui uma resolução. Informação e amparo às vítimas da crise, relacionamento com a mídia e ações rápidas e certeiras. E no pós-crise, recuperação da organização, do nome da marca e relatórios sobre a crise para que nós possamos driblar esta situação dentro do contexto. Logo, a responsabilidade pelos riscos é atribuída aos seus causadores e não aos prejudicados e atendidos. Entender o que causou, buscar corrigir para que não aconteça novamente. Então, cabe aos causadores apontar os prejuízos que sua empresa pode infligir ao mundo, como também as respostas para estes riscos. O primeiro passo aqui é levantarmos todas as informações existentes entre as partes envolvidas com a crise. Então, nós vamos aqui coletar as informações na empresa como um todo aqui. Nós vamos pensar em todo o contexto, em todo mundo que está aqui envolvido, para a gente entender de fato aquilo que está acontecendo, para que isso fique muito bem definido para todos. Então, vamos lá. Eu vou coletar informações desde o presidente, diretor ou outra pessoa que tem autonomia para tomar decisões. Eu vou levar em consideração a pessoa com experiência no setor afetado pela crise, pessoa com experiência em mídias digitais para buscar ali nos posicionar bem durante a crise e representantes de departamentos da empresa relacionados à crise ou à sua solução. E claro, aqui é uma figura de apoio, de suporte aqui no nosso organograma, que será o porta-voz do comitê, preferencialmente uma pessoa ligada à diretoria da empresa que tenha aqui um media training, né, para se posicionar bem a mídia e buscar declarar pontos positivos à empresa em relação a essa crise e buscar ali, de fato, saná-la. Logo, o porta-voz, ele precisa oferecer ali na sua fala uma linguagem simples e didática, tem que falar de forma clara, se conectar com o público e com ali o contexto jornalístico. Ter sempre respostas essenciais prontamente, como o que, quem, quando, onde, como e por quê. E quando não tiver a informação, admitir que não tem e prometer informar assim que possível. Honestidade e transparência, calma, segurança e simpatia nas respostas, deve ser uma pessoa que esteja lá com calma, com uma fala equilibrada, evitar frases evasivas como nada a declarar, então, né, não precisaria ali de uma figura para nada declarar. É importante que a pessoa vá com respostas. Ser informal e passar ideias claras, não precisa ter aquela fala formalizada com palavras difíceis. E nisso, há a sequência de ações na gestão de crises. Primeiro de tudo, estourou uma crise, comitê de crise, indicar um porta-voz para se posicionar, as pessoas querem respostas, levantamento com todas as informações disponíveis sobre a crise e ações já tomadas, media training, treinar os membros do comitê e pessoas relacionadas com a imprensa e representação da empresa na internet, ter uma boa resposta, responder pela crise de maneira informal, honesta, transparente, respeitosa a todos os envolvidos e uma reformulação, analisar o impacto das ações tomadas e corrigi-las conforme ali o necessário. E desta forma a empresa consegue se posicionar bem, mesmo no contexto de crise. Para que nós possamos compreender melhor, eu trago um estudo de caso com uma atividade para que a gente possa compreender como isso pode acontecer na prática e como nós vamos ali sanar essa situação. Indo ao nosso quadro, temos aqui a situação da Zeeburger.
vamos resolver aqui a situação da empresa. Como professora, agora nós vamos aqui entender o que assola a empresa Z-Burger. Vamos lá. A Z-Burger é uma famosa rede de fast food norte-americana em Washington e tinha uma conta no Twitter. Em julho de 2018, a Z-Burger publicou um anúncio com uma sátira. Eita, é importante que as empresas, pessoal, no momento de se posicionar em relação às concorrentes, tenha parcimônia no seu posicionamento. Então vamos lá, olha só, ela colocou uma sátira comparando seus hambúrgueres com os do McDonald's, que também é uma rede forte de fast food, certo? Vamos colocar aqui que a Z-Burger está no mesmo patamar que o McDonald's, no nosso exemplo fictício. A postagem mostra a foto de um homem aparentemente próximo da execução com a seguinte mensagem: quando você diz que quer um hambúrguer e alguém fala para irmos ao McDonald's. Ou seja, era como se fosse um meme. A ideia aqui já fica duvidosa. Poxa, uma pessoa ali esperando a execução já é algo desagradável, certo? Então, a ideia em si já é de um gosto duvidoso. Mas aqui nós devemos nos lembrar que muitas empresas têm uma imagem e comunicação diferentes, né, com seus seguidores e clientes, né? Um grande exemplo é aqui o contexto da Netflix. A Netflix, ela sempre tem respostas assertivas e divertidas e brincalhonas com o público-alvo. Então ela sempre tem ali uma resposta bem engraçada, né? Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa pergunta, pensando aqui quando a Netflix vai lançar terceira temporada do seriado que eu gosto. E a Netflix comentando embaixo: eu também estou pensando, ainda não lancei, mas não quer dizer que eu não esteja pensando. Ou seja, brincando ali, mas interagindo com as pessoas. Então a gente para e pensa, isso é algo divertido, mas será que talvez o contexto de uma execução, poxa, né? Será algo tão pesado, mórbido? Que fazer essa alusão com um hambúrguer, um fast food, que era para ser algo divertido, leve, né? Para as pessoas saírem, comerem, se divertirem, né? Não estou entrando no contexto da alimentação ser leve, estou contando de ser um contexto leve, de sair, passear, se divertir, tá passando ali, come um lanchinho, enfim, um exemplo, tá bem, pessoal? Um contexto. E daí a empresa vai e coloca algo pesado, a gente para e pensa, como será que nós teremos um desenrolar desta situação? Indo ao quadro, para que a gente possa entender melhor o que aconteceu nessa situação. A Z-Burger precisou remover a postagem. Pesada, ela estava pesada. Pesou ali, o público não gostou. O pessoal falou, Easy Burger, acho que foi longe demais, eles pensaram. Então, tendo já formado um comitê de crise e um porta-voz, levantar todos os elementos que geraram a crise e a sua relação com a empresa foi o primeiro passo. Então, o valor mídia de Halef administrava a conta da Z-Burger no Twitter. Então, o Peter Tabibian, dono da Z-Burger, ele pediu desculpas publicamente. Ele foi a público, o dono da empresa, ele foi a público e explicou que a empresa contratada criou o anúncio e o publicou sem a aprovação da Z-Burger. Olha a situação. Como a comunicação com o público tem que ser bem analisada, pessoal. E o Michael Valor, da Valor Media, ele fez o mesmo, ele se desculpou publicamente pela situação. Então já é um passo positivo, eles reconheceram o erro e se desculparam. Erros acontecem, as pessoas se desculparam. Ok, e agora? A Z-Burger então cancelou o contrato e ambas as empresas se prontificaram a colaborar com a James Foley Foundation, que é uma fundação do jornalista executado
cuja imagem foi utilizada no infeliz anúncio. Ainda a pessoa era uma figura pública. Então eles viram que de fato não foi um posicionamento interessante. Nem sempre essa é a saída, né? Pois a ação poderia ser vista pelo público como uma tentativa até de ocultação. Então a imagem ela causa sofrimento real a outras pessoas. Então não é interessante você fazer isso acontecer. Ela tem que ser apagada imediatamente. A empresa acertou ao apagá-la, logo ali que ela reconheceu o erro e viu que aquilo de fato não era interessante, não era algo bacana, não era algo que seria construtivo, mas divertido, mas sim algo que causaria dor às pessoas. Então não é interessante. Aqui é um exemplo que nós temos aqui nesse estudo de caso de como a empresa deve se posicionar e tomar cuidado com aquilo que nós falamos para as pessoas. No nosso dia a dia, inclusive também no nosso trabalho e no nosso posicionamento como empresa no contexto digitalizado que abrange tantas outras pessoas, assim como é importante também cuidar no contexto ali de uma empresa física, né, que tem ali também o seu posicionamento. Sempre, pessoal, no momento de fazer uma arte dessa, a ser divulgado, sempre a gente parar e pensar, estou desrespeitando alguém? Porque respeito, ele é bom sempre, ele cabe em todas as situações. Isso está sendo agradável? Porque às vezes a pessoa pensa, pode ser mimimi. Não, uma situação pesada dessa não é mimimi. Nós temos que saber ali, de fato, interagir, compreender os valores, não atuar de forma que nós vamos inverter os valores. Respeito é respeito sempre. Nós precisamos, acima de tudo, respeitar as pessoas. Aí sim nossa marca será bem reconhecida. Respeito sempre. Contexto de crise. Como será que o posicionamento mais adequado fará a diferença? Indo ao quadro. Veja só, nós temos aqui um contexto de um navio cruzeiro Costa Concórdia. Este navio, ele naufragou. O navio naufragou. E qual é a situação que nós temos aqui? Ele naufragou em 2012 na Itália, 32 mortos e mais de $1 bilhão de prejuízo. Olha que tragédia, né? É uma notícia triste. Depois de algum tempo, as causas do naufrágio, as falhas depois do acidente são esmiuçadas. O erro do comandante, tripulação despreparada, medidas preventivas não adotadas. A crise ela deixa de ser vista como um acidente e passa a ser vista como uma sucessão de erros que nós temos que evitar para o pior não acontecer. Então, nós precisamos aqui entender como isso deve ser trabalhado, como várias tragédias que a gente vê no contexto da internet. Então, além disso, né, nós temos aqui o cuidado com os animais, certo? Preservação ali também. A gente pensar o público, não, pera lá. Respeito vai além do ser humano. Nós temos aqui outros contextos também a analisar. Tivemos alguns casos icônicos. Então, para a gente pensar, para ambos os casos, né, a adoção de medidas preventivas, como treinamentos e simulações, poderiam ter evitado ambas as crises. Se as pessoas soubessem como se posicionar, se as pessoas soubessem o que fazer, não tomassem ali a atitude que lhes vem à cabeça, mas se elas fossem preparadas para isso. Então tem que envolver todos, desde o comandante do navio, o gerente da loja, o recepcionista, o vigia, todas as pessoas precisam trabalhar para a prevenção e um bom posicionamento perante o foco em respeito ao próximo, respeito a todos os envolvidos ali. E também pensar, respeito, professor, até onde? Meio ambiente, fauna e flora, aos animais. Então, é todo um contexto de respeito. Então, quando as empresas se posicionam de forma ética e preparam bem os seus colaboradores e as pessoas, trabalham os valores da empresa de forma adequada, a crise muitas vezes é evitada, porque erros são eliminados e uma crise trabalha-se a sucessão de erros.
E agora nós chegamos ao nosso momento de interação. Eu trago para você uma indagação. Veja só no nosso quadro. Você já ouviu falar do efeito borboleta? Como relacionaria com a gestão de crises? Como nós podemos aqui analisar e pensar e refletir sobre esse contexto? Então, traga aqui seus posicionamentos e, além disso, traga também suas dúvidas, opiniões, meditações, reflexões. Aproveite e participe. Vou deixar aqui pra gente 3 minutinhos, pode ser? E eu já retomo. Então, participe aqui comigo. Olá pessoal, retomando aqui do nosso momento de interação e no nosso quadro, olha só, você já ouviu falar do efeito borboleta? O que é o efeito borboleta? Ele foi criado pelo matemático Edward Lorenz em 63. Ele sugere que o simples bater de asas de uma borboleta pode desencadear um tufão do outro lado do mundo.
Ou seja, ele se refere às pequenas coisas e como elas podem nos afetar. E como será que a gente relaciona isso com uma crise? Muitas vezes pequenos erros podem trazer crises gigantescas, mas quando nós vamos fazendo a gestão de crises, buscando ali, antes disso, nos precaver em relação aos erros, para que não haja uma sucessão de erros, nós vamos ali também trabalhando para que este tufão seja amenizado, buscando ali controlar as pequenas coisas, a pequena batida das asas de uma borboleta. Os pequenos probleminhas nós vamos resolvendo para não deixar que algo maior seja construído. Nós vamos ali, de fato, nos precavendo e buscando preservar a nossa empresa e também o nosso dia a dia como bons profissionais. Aqui é uma imagem do nosso efeito borboleta, eu trago a você para a gente sempre ter em mente que, por pequena que possa parecer uma situação, quando nós resolvemos da melhor forma possível, isso pode evitar grandes transtornos futuros. Prevenção. Como nos precaver em relação a situações que, somadas, uma sucessão de erros levaria a uma crise? Mas através da nossa prevenção, tudo foi amenizado. Como será que isso pode nos auxiliar? Indo ao quadro. Veja só, para trabalharmos aqui a prevenção, é importante refletirmos sobre planos de prevenção de crises têm que ser diferentes, adaptados à realidade de cada empresa. Cada empresa tem seus próprios problemas. E sim, as empresas têm problemas, mas é importante resolvê-los e não deixá-los ali tornarem-se uma bola de neve. Não devemos estocar problemas nem aglomerá-los. Especialistas em gerenciamento de crises indicam que as pessoas mais preparadas para trabalharem na prevenção de crise são as pessoas da base da organização, em especial as que têm contato mais direto com os consumidores. Por quê? Porque elas conseguem ali atender bem os consumidores e minimizam erros que poderiam impactar o consumidor. Pensando sobre risco, em primeiro lugar, são necessários levantar os riscos e as vulnerabilidades da empresa. Forni, em 2019, ele descreve risco como algo que tem o potencial, é possível, de causar danos, ou de forma mais genérica, tem a potencialidade de expor a empresa a perdas. Logo, para que a gente possa driblar esta situação, nós temos a estratégia de prevenção de crise. O SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, eles são uma ótima fonte de informação. Por quê? Porque eles atendem ao consumidor, eles falam com os consumidores diretamente. E não precisa chegar até uma ouvidoria, mas no próprio SAC ali para atender e compreender as dores e as alegrias do nosso cliente em relação à nossa empresa, ao nosso produto. Assim como também os websites da empresa, que inclusive aqueles que têm um Fale Conosco, não é mesmo? O famoso Fale Conosco, para a pessoa ali trazer um parecer ou descrever alguma situação específica, agradável ou não. É importante sempre ouvir o cliente e buscar sanar a situação. Além dos canais de informação da empresa, também é possível monitorar as menções públicas online, utilizando ferramenta de pesquisa. Inclusive, tem um site que trabalha bastante com isso, que é o famoso Reclame Aqui. Então, muitas vezes, as pessoas elas veem a situação e se posicionam para quê? Para tentar resolver estas situações. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão até nas redes sociais, né? Marca o arroba de uma empresa e fala: aconteceu isso comigo em tal momento, eu não gostei, me senti mal. E a empresa vem logo abaixo pedindo o contato da pessoa, falando que vai chamar ela no particular para resolver esta situação. Então, muitas vezes a gente vê as empresas intervindo, fala: nossa, que triste ouvir isso, é muito desagradável a situação, por favor, me passe seu contato para que a gente possa conversar melhor. E faz ali em público mesmo, chama a pessoa para resolver a situação. Por quê? Porque a empresa se importa. Então essas menções públicas também buscam ser ali resolvidas, buscam ser sanadas. Para quê? Para evitar risco e para que evite ali um olhar desgostoso do cliente em relação à empresa, para que evite
riscos e crises em geral. Indo ao quadro, para que a gente possa entender isso, a empresa ela está pronta para reagir a desastres naturais. Se a gente parar para pensar, né? Vamos pensar ali em empresas, por exemplo, catástrofes, estouro de uma barragem. Nossa, será que a empresa está pronta para reagir a um desastre natural deste ímpeto? Uma plataforma de petróleo que estourou, um navio cargueiro que afundou. Suja água, óleo, petróleo, ali tem que retirar aquilo, tem que limpar. A empresa está pronta para reagir a um desastre deste porte? E se a gente parar para pensar da seguinte maneira, refletindo aqui sobre prevenção de situações. Os funcionários estão preparados para identificar a situação de crise ou gatilhos para essas situações? Vê ali uma alteração e fala, isso aqui não está interessante, isso aqui é perigoso, e já vai resolver? E caso identifique, eles estão prontos para reagir? Como eles fazem? Com quem eles falam? Então é importante preparar os colaboradores para estas situações também. As empresas terceirizadas com as quais a empresa se relaciona devem receber o mesmo treinamento para identificar estas vulnerabilidades? Se está contratada pela minha empresa, precisa atender os meus padrões, eu tenho respeito ao meu cliente, eu preciso disso, é importante. A documentação de funcionamento e norma de segurança está em dia? E a segurança do trabalho? Tem que ter todo esse cuidado. Vamos evitar crises e riscos? Pense também sobre os canais de comunicação, website, o saque, outros canais de comunicação. Eles estão aptos a me auxiliar à reação em momentos de crise? Há um plano de emergência para crises? Ele está ali fartamente disseminado entre os demais, as pessoas da minha organização? Todos estão sabendo? Olha, a gente tem aqui um treinamento em situações de incêndio. As pessoas estão treinadas? As pessoas estão cientes? Pode parecer, né, o básico ali da segurança do trabalho, mas é importante nós entendermos que as pessoas devem estar cientes. Existe um plano de continuação de operações da empresa durante a crise? Como fazer? O que fazer? Em quais momentos fazer? Todos esses aspectos têm que estar claros para as pessoas, porque são as pessoas que evitam a crise, são as pessoas que nos auxiliam em momentos de crise, a sair dela. Então as pessoas precisam sim ser bem direcionadas, ser bem treinadas, porque pessoas atendem pessoas, no meio físico, no meio digital, são pessoas conectadas. Nós precisamos treinar as pessoas. Plano de prevenção. Nós podemos evitar crises treinando as pessoas. Para que tudo fique claro, por que não elaborarmos um plano de prevenção? Ao quadro, veja só esta situação para que nós possamos nos posicionar bem. Então aqui nós temos a seguinte situação. Plano de prevenção. O primeiro e mais importante elemento a ser aqui tratado são as pessoas. Crise, pessoas. Pessoas vão resolver a crise. Os planejamentos bem-sucedidos de crise são processos longos marcados por treinamentos, investigações, pautas de reuniões. Não são definitivamente pauta para jornalistas que procuram temas atrativos para as reportagens. São pautas para tratarmos com os nossos colaboradores. As exceções são empresas ligadas à saúde. Cooperativas médicas, órgãos públicos, prefeituras, federações, que têm planos públicos de prevenção a crises. Porque são empresas voltadas ali para o contexto da saúde, então tem que ser algo público porque é de interesse comum. Somos informados sobre possíveis casos de dengue, tempestades, deslizamentos, engarrafamentos e outros. Alguns planos como este são de emergência, que são parte dos riscos de um gerenciamento de crises, que também ali já possui uma demanda mais voltada para atendimento das políticas públicas e sociais. Neste contexto, para a gente entender um pouco mais sobre os planos de prevenção que são necessários, seja no âmbito digital, físico, de prefeituras, voltados para a coordenação e cuidado com as cidades, os municípios, a área da saúde, a área da educação. Nós temos aqui um contexto que foi o bug do milênio. O que aconteceu nessa situação? O resultado foi que a catástrofe prevista foi evitada. Por quê? Porque todo mundo falava, nossa,
Vai virar o milênio e todos os dados coletados com este final 00 vão ser perdidos, tudo vai ficar desconfigurado, vai dar tudo errado. E a gente pensa, isso era balela, isto era, como as pessoas colocavam, conversa para boi dormir, essa expressão coloquial que nós temos. Isso aí era mentira, é alarme falso. Isso aí é lenda. Muitas pessoas falavam, é lenda. Mas o que de fato aconteceu? O resultado foi que a catástrofe prevista foi evitada. Não era lenda, ela foi evitada. Então, aqui as pessoas tiveram aquela sensação de, isso aí é alarme falso, né? Era um monstro que jamais foi visto. Não existia isso, na verdade foi evitado. Assim são os processos de prevenção às crises. Se bem-sucedidos, nós jamais teremos certeza se as crises de fato iriam acontecer ou se de fato seria ali uma lenda, como muitas pessoas acham, né, do bug do milênio. Na verdade, aquilo foi evitado. Muitos profissionais de softwares buscaram ali sanar essa situação. Temos aqui um modelo de relatório do monitoramento de redes sociais. Para a gente compreender aqui como as redes sociais são monitoradas, pensando aqui que este gráfico ele mostra um panorama de mensagens recebidas pelo Instagram, classificando como positivas, que são as verdes, as laranjas, amarelinhas, neutras e as vermelhas, negativas. Essa ferramenta ela permite um monitoramento instantâneo. Um pico inesperado de mensagens negativas pode levar uma equipe de mídia digital a rever alguma postagem. Então, quando o Instagram percebe isso, ele já aciona, já solta ali um aviso, tomando as medidas necessárias antes que esta postagem desejada se espalhe, porque ele reconhece que aquilo está sendo de fato mal aceito pelo público. Então, muitas vezes ele não permite aquela postagem, muitas vezes ele restringe comentários e ao mesmo tempo nós podemos aprender com essas postagens erradas, criando ali um manual de boas práticas para evitar aquelas imagens com aquele texto, alguma palavra ofensiva, para que as empresas se posicionem bem e que aquilo tenha uma repercussão aceitável ou desfavorável. Então é importante cuidar disso também. Para quê? Para manter a reputação. É bastante comum na prática mercadológica associar a imagem de um produto, de uma marca ou de uma empresa ao conjunto de opiniões que um determinado público, geralmente o público da empresa, o público-alvo dela, expressa em relação às pesquisas de caráter quantitativo e qualitativo, segundo Yazbek em Forni. E o valor da imagem vai muito além dos ativos que a empresa possui. A imagem dela é muito forte. Uma empresa ela não vende só a empresa em si, mas também a sua marca. Então, por isso, as empresas precisam cuidar da sua reputação para que elas sejam ali empresas bem vistas pelo público também e se posicionem sempre de forma positiva. Gestão de crises digitais. Crise por si só já é algo preocupante. Quando ela está no contexto digital, ainda mais, porque ela ganha tamanho, porque ela ganha ali exponencialidade, ou seja, ela tem ela atinge a um contexto, a uma população muito mais vasta do que ela atingiria de início, do que ela atingiria se fosse só naquele contexto ali regional. Então é importante sabermos nos posicionar e reagir a crises no contexto digital também. Indo ao quadro. Como nós podemos fazer isso? Claro, evitando riscos. É importante que a gente evite ali no nosso dia a dia o quê? Problemas. Nós vamos ali resolvendo situações dentro da empresa, correto? Isso daí por si só já é bastante importante. Então, vamos lá. Para a gente resolver essas situações, nós temos aqui a matriz de risco e as suas probabilidades para nos ajudar, mostrando se é um risco extremo, alto, médio, baixo ou algo que ali a gente não precisa se preocupar tanto, né? Algo ali que não é nem palpável para as empresas. Então a gente tem que ver aqui o potencial de impacto e aqui
a probabilidade daquilo acontecer, se é uma probabilidade remota ou algo ali muito provável. Então a gente pode ali caracterizar, olha, por exemplo, esse daqui seria o mais provável que teria o maior risco. Então aqui a gente já pode entender essa matriz de riscos e as suas probabilidades para mensurar as situações que a empresa pode ali vivenciar. Então aqui a gente tem a fala da Patrícia Teixeira, e ela lista alguns elementos para a gente levantar, cuidar durante o levantamento de riscos e monitoramento dos mesmos. Primeiro, determinar o tamanho da empresa. Analisar o perfil da empresa no mundo digital, fazer o levantamento das ameaças e vulnerabilidades específicas do meio digital, fazer uma ligação entre as ameaças e vulnerabilidades detectadas na empresa com as detectadas no mundo virtual, como aquilo vai ser exponencializado se for para o digital. Verificar tendências e assuntos comuns na internet, identificar possíveis inimigos virtuais e fontes de mensagens negativas sobre a empresa. Aqui nós vamos também identificar os atores que podem atuar positivamente pela empresa no mundo virtual, inclusive os influenciadores e líderes de opinião na internet. Então, muitas vezes uma marca, quando ela quer fazer alguma propaganda ou algum posicionamento, muitas vezes ela vai pegar um ator, uma atriz de referência, de renome, que passa confiança, né? Então, a gente percebe muitas marcas americanas trabalhando, claro, marcas que tem um porte maior, trabalhando com Julia Roberts, que ela passa muita confiança, George Clooney, que passa muita confiança. Então a gente percebe como as marcas escolhem ali os seus representantes para que eles passem confiança para a marca. E quando é um assunto sério a ser resolvido, que precisa ali de um porta-voz, geralmente é uma figura de responsabilidade da empresa, um CEO, o dono, a dona da empresa, uma pessoa responsável que vai todo arrumado, demonstrando respeito àquela população e se posiciona de forma humilde, de forma respeitosa. Então nós percebemos como as empresas também buscam trabalhar neste contexto, ou seja, quem será o meu porta-voz? Porque isso faz a diferença. Retomando. Então nós temos que pesquisar o tom de linguagem a ser utilizado com os clientes, inclusive na internet, certo? Qual influenciador vai falar para o meu público? Eu quero um influenciador aqui que gosta de falar sobre quadrinhos e filmes de grandes estúdios. Eu quero o meu influenciador aqui, uma pessoa que gosta de falar sobre maquiagem para meninas jovens. Eu quero um influenciador que gosta de falar sobre como as pessoas podem aqui cuidar melhor da parte mecânica do carro. Enfim, o influenciador tem que falar para o seu público, combinado? Tem que ser um conteudista do seu público e assumir aquele tom de linguagem que muitas vezes já é natural do influenciador. Frisamos também que a linguagem do mundo on e offline não precisam ser iguais. A comunicação da empresa pode se decidir por um perfil para cada ambiente, combinado? A gente fala de um jeito no mundo online e de outra forma no mundo offline. Por quê? Porque existem essas demandas e peculiaridades, isso é normal. E definir palavras-chave positivas e negativas para que as menções na internet sejam ali monitoradas diariamente dentro destes contextos. E assim a empresa vai se posicionando do jeito certo, no momento certo, falando da forma mais adequada e fazendo com que a empresa possa driblar situações de possíveis crises. Monitoramento. Como monitorar posicionamentos, falas, soluções, aplicações da empresa em um determinado contexto? Como entender o andamento daquilo como um todo em situações de crise? Pensando no contexto digital, como monitorar toda esta resolução e trabalho para as futuras prevenções? Indo ao quadro. Para a gente entender melhor o monitoramento, pensando na gestão de crise digital, nós precisamos aqui primeiro pensar o monitoramento das mensagens trocadas com o saque. Lembrando aqui que o saque vai trabalhar
aqui o posicionamento voltado para os serviços de atendimento ao consumidor. O saque aqui, ele visa monitorar as mensagens, atender bem o consumidor e tem essa possibilidade de monitoramento com todos ali os canais da empresa. Então, com menor rigor, vamos buscar verificar os canais de comunicação entre a empresa, vendedores e fornecedores. Por quê? Porque monitorar a comunicação nos permite compreender situações que nós podemos precaver ou evitar erros. Ainda mais em relação ao nosso cliente. Então, o monitoramento ele tem que ser diário, dependendo de como ele é feito. Pode-se definir gatilhos para um aviso imediato. A gente já corrige aquilo na hora. Percebeu que não está interessante, não está bacana, vamos resolver. Por quê? Porque na internet tudo é muito rápido. É por isso que nós temos muitos instrumentos, indicadores, métricas de marketing nas redes sociais, nas ferramentas digitais. Para quê? Para corrigir situações que poderiam ser um erro muito grande, mas por uma correção, um detalhe, uma palavra na copy que a gente troca, aquilo flui da melhor forma possível. Retomando, monitoramento. E na internet, aqui, que inclui avaliações e reclamações em diversos sites, comentários em lojas online, aplicativo, rede social e até avaliações da empresa em sites de empregos, a gente sabe que é importante monitorar tudo isso para a gente resolver as situações e buscar posicionar bem nosso cliente em relação à nossa imagem. Então, há empresas especializadas em monitorar as menções de palavras-chave na internet. Elas fazem isso, elas monitoram mesmo para a empresa resolver essa situação. Olha como é importante. Então, aqui nós não devemos só contratar uma dessas empresas, mas garantir que relatórios diários sejam acompanhados por alguém do comitê de crises da empresa. Então, é preciso determinar o sistema de alertas para o comitê de crise e definir parâmetros aí para que nós possamos acionar os respectivos alertas. Logo, para monitorar uma marca, é importante perceber que retorna na forma de relatórios a visão qualitativa que os usuários, meus consumidores, têm da minha marca. Então, ou seja, a minha empresa pode ser vista como competente, querida, eficiente. A marca ela ganha atributos humanos e assim a gente vê que o público a recebe bem, humanizou o público. E é essencial que se treine as equipes envolvidas para que elas tenham familiaridade com as ferramentas de monitoramento e com ferramentas informatizadas para que a gente perceba estas falas do cliente nos diversos meios de comunicação e de interação que a internet nos oferece. Para a gente saber, olha, fez aqui uma reclamação nesse site, olha, lá naquela rede social tem tal comentário, vamos responder, vamos chamar a pessoa no privado, vamos buscar uma solução. Isso é extremamente interessante. Então nós precisamos aqui fazer com que isso trabalhe a nosso favor, todos estes conhecimentos, estes atributos. Recentemente eu vi uma situação de um menininho que ele queria muito comer numa rede de fast food, mas ele tinha uma certa alergia a alguns componentes. Então, falado isso em um site, a marca viu a fala, então buscou ali fazer um dia especial, higienizou toda aquela filial da rede de fast food para receber esse menininho, para que ele pudesse comer esse lanche. Então eles viram que aquilo seria algo para realizar um sonho daquela criança e que aquilo seria maravilhoso para a criança e para a empresa como um todo e também aquece o nosso coração, não é mesmo? Então eles fizeram um dia especial para o menininho ir lá experimentar sem risco, sem ter medo, porque tudo ali ele poderia ingerir, tudo ali ele poderia tocar, participar e não teria nenhum tipo de alergia ou rejeição e ele teria uma tarde agradável e feliz, como ele merece. Então a marca percebeu isso, então isso é algo interessante, é algo que você fica, ai nossa, aqueceu meu coração. Então é bom para todos e as marcas podem também se utilizar disso para se posicionar melhor e também para fazer o bem, por que não? Por que não? Retomando ao quadro. Valores mais relevantes na gestão de crise: honestidade e transparência, entender a internet e as redes sociais respeitando suas características intrínsecas. É uma rede social, é um meio digital, eu tenho que respeitar, entender e me posicionar bem neste contexto. Agir rápido e documentar tudo, também é bastante importante.
E assim a gente se posiciona bem e faz a empresa ser bem vista e fazer o bem em todo este caminho. Ações na crise. Quais as melhores práticas e as melhores ações para a gente realizar durante um contexto de crise? Indo ao quadro, veja só, aqui para a gente entender melhor como funciona. Aqui a gente tem um ciclo de ações durante uma crise. Então, primeiro eu vou ter declarações e statements, eu vou ter aqui o contexto para que eu possa trabalhar e entender melhor a situação vivenciada pela empresa, os envolvidos, as pessoas que vão ali ser porta-vozes da empresa, né? As pessoas que serão atingidas ali por este contexto, o público-alvo. Então eu trabalho um pouco sobre isso. Na sequência, a gente vai trabalhar o quê? Aqui. O monitoramento da rede com relação às declarações e statements, o treinamento do pessoal, dos meus colaboradores para responder e coletar dados de forma eficiente, analisar o impacto das declarações e statements e também reformular ou adaptar ali as estratégias nesse contexto. Logo, eu também posso trabalhar aqui com o recovery, que é um trabalho de recuperação da reputação da marca. Dá muito trabalho, então cuidado com a reputação da marca, viu, pessoal? Anos para construir, segundos para desfazer. Sempre é importante trabalhar uma marca forte. É importantíssimo, pois trata-se da recuperação de valores criados e cultivados durante toda a vida da empresa. E uma crise pontual pode destruir valores construídos com cuidado por décadas. Demora para construir, viu? E pode desfazer rapidinho, independentemente do respeito que a empresa possa ter tido pelo consumidor anteriormente. Ela precisa ter respeito sempre. Ela vai ser analisada pelo agora. Então, temos as ações pós-crise. Para a recuperação da reputação em uma situação de pós-crise, nós precisamos analisar a crise que se encerra. Levantar dados da mesma forma que ela possa ser de alguma maneira quantificada ou qualificada. Pensamos inicialmente nas perdas financeiras e econômicas que ela possa ter acarretado, mas nem sempre as perdas causadas pela crise mais relevantes são as financeiras. Muitas vezes ali é de acordo mesmo com o nome da marca, a força da marca. Para isso, a comunicação, que deve ser feita respeitando as particularidades de cada meio de comunicação e de cada representação digital também. Então, o respeito pela transparência e honestidade tem que estar presente na essência de cada comunicado, para as pessoas também sentirem essa honestidade. Um dos pontos de partida para o plano de comunicação deve ser o próprio website da empresa. As informações, então, elas devem ser adaptadas para as relações públicas da empresa, press kits, postagens nas redes sociais e assim por diante, para posicionar muito bem a empresa no contexto pós-crise e nas melhores ações dentro destes contextos voltados para crises, inclusive ali no contexto digital. Caso telefônica, SPEED. Veja só o estudo de caso que a professora traz. A Telefônica, ela lançou o SPEED. O que era o SPEED? O SPEED foi um sucesso de vendas, tanto que superou a sua capacidade instalada. A Telefônica, ela insistiu na continuação das vendas desse produto, mesmo tendo sua capacidade excedida, ou seja, a qualidade poderia ficar ali afetada. Então, tratar o acontecido como uma crise teria suspendido as vendas imediatamente. E o gestor da crise poderia ter soltado comunicados facilmente redigidos sobre o sucesso inesperado das vendas do produto SPEED pela Telefônica, anunciando a suspensão temporária dele. Por quê? Porque vendeu ali até o limite, para garantir a qualidade das pessoas que compraram. Temos que nos explicar por que continuamos a vender este produto sem ter condições de atender a toda a demanda.
uma explicação difícil de se elaborar, diferente do que teria sido antes, um comunicado facilmente redigido. Como então explicar para o teu cliente esta situação vivenciada? Veja só, nesse estudo de caso. Segundo a empresa, os problemas que explicam a crise tecnicamente foram resolvidos em um plano de ação de 3 meses, que multiplicaram a capacidade de fornecimento da internet speed, que era o produto. Eles buscaram ali multiplicar a capacidade da banda larga da empresa para atender a todo o público que consumiu o produto speed. Porém, as reclamações ainda persistiam e muito. Só que, apesar de intensas, o volume perceberam que estava diminuindo. Então tinha reclamação lá, ainda tinha, elas persistiam, as reclamações, mas eles perceberam que aquilo estava diminuindo. Em entrevistas, a empresa cometeu o erro de atribuir as falhas aos usuários que estariam utilizando a internet em demasia, ou seja, estão utilizando muito a internet. E aí, o resultado desta abordagem do comitê de crise é importante que ele seja visível hoje nos produtos de banda larga da Telefônica, pois o nome Speed ele não foi mais utilizado. Por quê? Porque houve esta situação e para separar a situação de crise com o nome da empresa, com o nome da marca, eles buscaram trocar o nome do produto, porque o produto ele era associado a esta situação. Então o resultado ele foi ali a busca por revitalizar a marca com um outro produto que se desvinculasse dessa situação, que foi ali um pouco desagradável para a empresa e para os seus consumidores. Mas ela ali alinhando seu posicionamento, realinhando a sua capacidade de oferta, buscando ali se posicionar novamente como uma empresa que sempre buscou oferecer o melhor aos clientes, ela se tornou uma enorme marca de sucesso. Então ela marca ali esse sucesso inicial e busca revitalizar, fazer o resgate ali do seu posicionamento. Ela busca corrigir este erro da melhor forma possível e voltar a se posicionar como a marca forte que sempre existiu, que sempre foi. Então erros podem acontecer, mas o importante é como lidamos com ele. É importante lidarmos da forma mais adequada em relação aos erros, evitarmos crises, buscarmos ter uma boa gestão da crise, entender o pós-crise e não fazer com que isso aconteça novamente. E assim a empresa continua ali com uma forte reputação no mercado, que faz toda a diferença, porque é uma empresa ali que tem um ótimo posicionamento. A gente também precisa respeitar erros e acertos e buscar fazer com que a empresa volte a se posicionar de forma acertada. E agora chegamos ao nosso momento de perguntas. Então aproveite e traga sua colocação, seu posicionamento, opiniões, meditações, reflexões. Aproveita a aula tua. Deixa aqui pra gente 3 minutinhos, talvez 4. Então aproveita e participa conosco. Até já já.
vai ser difícil. Olá pessoal, estou retomando a nossa interação. É sempre importante lembrar que um bom posicionamento durante a gestão de crises é essencial, inclusive no contexto digital. Mas além disso, evitar pequenos erros que podem se tornar uma crise grandiosa, ou então evitar aquela crise que nós nem conseguimos imaginar que algo daquela grandiosidade poderia acontecer, também faz toda a diferença. Então, evitar ali pequenos erros podem salvar a empresa de crises inesperadas e que dariam um enorme trabalho para corrigir. Gestão de crise é importante, mas evitar a crise mais ainda. E agora chegamos ao nosso recapitulando de hoje, para que nós possamos aqui conversar sobre todos os pontos importantes que nós abrangemos e aprofundamos em nossa aula de hoje. Retomando rapidamente ao nosso quadro, aqui do nosso recapitulando, hoje nós tivemos a oportunidade de entender sobre a crise e o âmbito digital. Entendemos o que é a crise em si, o que é a gestão de crise e o gerenciamento da mesma, como ali entender os esquemas de gerenciamento de crises, o comitê de crises, termos um porta-voz, o como isso é importante. Vimos casos, estudos de casos para que nós possamos entender isso, analisamos contextos de crise, formas de prevenção, planos de prevenção para que nós possamos nos posicionar bem, cuidar da reputação da empresa, gerir crises digitais, monitorar situações, monitorar as marcas, ações durante a crise. E tivemos aqui todos estes pontos muito bem discorridos, com exemplos, com atividades práticas que deixam a nossa aula muito mais enriquecida. Então é importante saber que não só gerir as crises, mas também evitá-las é uma ótima pedida. Eu aguardo vocês em nossa próxima aula. Fiquem bem, com saúde, fiquem com Deus. Um beijo grande e tchau, tchau!
Hum.